Oi, bom dia! Muito bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia nessa quinta-feira geladinha para você que está assistindo o café aí de pijama. Deve estar estranhando aí que eu tô de óculos hoje. Esse óculos é antigo, a beça. Na verdade, já usava ele para trabalhar. Mas aí, quando a gente sente uma dorzinha de cabeça ou sente a vista um pouquinho cansada, a gente recorre. Muito bom dia. A Mari tá aí já. Deixa eu chamar. Espera aí. Bom dia. Todo mundo já na bagunça atrás de mim. Bom dia. Eu ia falar agora. Gente chique tem um monte de livro atrás na live. Eu tenho um monte de bagunça de criança. A Mari tá aí, ó. Bom dia. De livro atrás. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, minha querida. Seja bem-vinda ao nosso Café com Evangelho. Primeira vez da Mari Obrigada. aqui com a gente. Quer dizer, desse lado, né? Porque do lado ali de quem assiste, quem participa com os comentários, a Mari tem estado, graças a Deus, nos ajudando aí todos os dias. Minha querida, eu gostaria que você se apresentasse. Ok, eu sou a Mari, sou da SESC, né? Estou lá na SESC já tem 14 anos. E lá eu faço parte da evangelização, que é um trabalho que eu amo fazer. E tantos outros, né? Mas é isso aí. A SESC é um presente na minha vida. E eu quero agradecer a minha amiga pelo convite, dizer que eu estou nervosa, porque é a primeira vez, mas tudo bem, vamos lá. Conto com a sua ajuda, Com tá bom? certeza, todo mundo sente um friozinho na barriga na primeira vez, mas depois fica de boa. Eu estava ouvindo É, isso aí. um retorno da voz, mas eu acho que agora parou. Não sei se tinha algum aparelho ali Ah, perto de você. era o Francisco que vai assistir, mas ele já Ah, saiu, tá lá para a cozinha. então tá bom. Manda um beijão para ele também, querido. Tá bom, tá bom. Hoje a gente tá com a Mari, então, nossa amiga querida. E nós vamos dar seguimento, né, com o estudo do Evangelho, entrando hoje no capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos, em que a gente vai começar a ler sobre retribuir o mal com o bem, os itens 1 e 2. Então a gente vai se deter hoje nas passagens evangélicas e, nossa, passando um avião aqui, eu acho que vai cair aqui em cima de tão perto. A gente vai se deter nas passagens evangélicas, conversar sobre as nossas interpretações. E a Mari escolheu fazer a prece final. Então, nós vamos começar com a prece inicial. Tia Deise, você falou que está sem som, tem que sair e entrar de novo. Pior que sem som, ela não vai ouvir nem eu falando isso, né? Alguém escreve aí para ela, para tia Deise, quem estiver assistindo, tem que, quando não consegue ouvir, tem que sair e entrar de novo. Que às vezes dá um bugzinho no Instagram. Vamos lá. Então, eu vou começar com a prece inicial. Tudo bem, Mari? Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa manhã, mais uma vez, encher o nosso coração desse desejo intenso de aproximarmos-nos da espiritualidade, do amor bondoso que o nosso Pai Criador nos oferta a cada amanhecer. Desejosos estamos de fazer jus a essa confiança que nos foi dada no momento em que o conhecimento chegou a cada um de nós. Que a gente consiga estar disposto a rever todos os dias os nossos passos com humildade, com sinceridade, a rever todas as nossas atitudes e pensamentos e abrir sempre um espaço novo e grande para o conhecimento e para as nossas transformações. Que a gente consiga
não crescer por si mesmos, mas que a gente consiga crescer para os outros, que a gente consiga olhar os nossos semelhantes como irmãos a cada dia. E que este estudo, este café desta manhã, chegue ao coração de cada um daqueles que está ouvindo, participando, interagindo com os elementos que precisamos para alimentar o nosso espírito de esperança, de fé, de amor e de consolação. Desejando então a presença do nosso irmão Jesus Cristo entre nós, unidos pelos nossos pensamentos, pedimos licença a esse excelentíssimo amigo para iniciar a leitura desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ok, então vamos lá, minha amiga, você já sabe como é que funciona. A gente vai lendo e vai comentando à medida que a gente achar interessante parar. Pode começar aí com você. Tá. Retribuir o mal com o bem. Aprendeste que foi dito: amarei vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai-vos inimigo, fazei o bem àquele que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que estás no céu, que fez o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentis também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus, no capítulo 43 a 48. No Aqui capítulo a gente já 5, começa, 43 a 40. versículo 40, a gente já começa pensando da seguinte maneira. Parece muito estranho, né, Dorinha? Essa ideia da gente amar o nosso inimigo, né? Desejar o bem àquelas pessoas que nos perseguem, que faz de tudo a todo momento para nos prejudicar, né? É uma sensação diferente, vamos dizer assim. E aí, a maioria de nós ainda não conseguimos isso. Amar o inimigo ainda está bastante longe, pelo menos para mim, né? Está bastante longe. Embora eu já não sou mais a mesma Mari que eu era há 14 anos. Não vou dizer 14 anos, eu vou dizer há 27 anos atrás, que é o tempo que eu convivi, né, com a Léa Malheiros. Na época foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho da doutrina através dos livros que ela me indicava, me emprestava. E, enfim, lia todos os dias de manhã. Nós fazíamos um café com o Evangelho todos os dias de manhã, nós duas. E aí, a partir desse momento, eu já comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. Mas ainda sem esse sentimento, né, de amar o inimigo. Eu acho que às vezes a gente não consegue nem nos amar direito ou amar aquele que está próximo da gente, imagina o inimigo, né? E aí a gente aprende que devolver, né? Quer dizer, a gente aprende, a gente tem esse sentimento. Existe um ditado popular muito não tão interessante, eu não vejo mais como interessante. Talvez alguns anos atrás até pensava, achava que é chumbo trocado não dói, né? Se você fizer para mim, eu quero que você sinta na pele
tudo aquilo que você fez, ou até mais do que você fez para mim. Então, nós estamos ainda aí caminhando e com passinhos de tartaruga, mas não podemos desanimar, né? Eu tenho certeza de que chegaremos a ter um olhar diferenciado para esses companheiros, né? Você falando Não, agora, eu fiquei pensando, tartaruga da marcha ré? Eu não tenho muito conhecimento sobre tartaruga, não. Eu vejo tartaruga andar para frente, mas eu não sei se tartaruga anda para trás. Será que anda? é, eu não sei, eu sei que ela é lenta, né? Sim. Os passos dela né? Tá, para trás eu também não sei te informar, mas assim, em, em questão de andar muito, 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 Ah lá, muito a veterinária falou que não, ó. A doutora devagar. Lopes disse que tartaruga não anda para Não trás. anda para trás. A gente tenha passo de tartaruga, Mari. Devagar, mas sempre avante. Exato, exato. Sempre Às vezes, avante, sem ó, desânimo. a doutora disse É, que anda para o lado. A gente também, né? Às vezes perde a rota e vai para o lado, né? Mas para trás, não. exatamente. Para trás nunca, até porque a gente, na doutrina, nós já aprendemos que a gente estaciona, né? Mas assim, voltar para trás, você vai naquele determinado momento ali, e depende muito de você também, né, Dorinha? De você, quando você não quer buscar a reforma, a melhora, né? É óbvio que você vai ficar. No final, você acaba perdendo tempo, porque é tão legal você entender que você só progride e que você vai chegar muito mais rápido aos lugares que você deseja, fazendo bem, né? Sem olhar a quem, né? Esquecendo as ofensas, esquecendo qualquer coisa que não seja, que você não veja como legal, né? Porque de repente aquele que está fazendo, ele não está nem percebendo, às vezes nem percebe. É tão normal para ele aquela atitude que ele faz muitas das vezes sem perceber, né? Lógico que não mal, como a gente vê, tem visto, né, por aí, mas existe algumas atitudes que as pessoas fazem, às vezes até sem perceber. Você É, quer comentar mais justamente. alguma coisa? Quero, vamos lá. Eu fiquei Uhum. curiosa, porque assim, vamos do início, vamos lá. Ouvistes o que foi dito? No meu tá assim, ouvistes o que foi dito. E aí, isso eu já achei interessante, né? Porque ele tá remontando lá o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz que não veio destruir a lei. Então ele nos Exato. remete, ó, você ouviu lá atrás o que foi dito, né? Então ele Sim, busca lá no Velho Testamento o que foi dito para poder dar agora a visão amorosa dele, né, de Jesus. E essa passagem, ela tá no mesmo capítulo lá em Mateus, do que foi tratado no Evangelho no capítulo 9, que é sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos, que ele fala parecido. Ele diz lá: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado ao juízo. Isso lá no capítulo 9, quando ele dizia sobre isso, né? Você ouviu o que foi dito lá, e agora eu vos digo. E aí ele disse lá no capítulo 9 que até em pensamento, se você pensar em matar o seu irmão, você já está sendo condenado. E aqui sim. ele continua falando isso. Aí ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Aí eu pensei assim, Jesus, mas estava lá dizendo, amareis o vosso próximo, a gente sabe que estava, mas odiareis os vossos inimigos, e fiquei encucada com isso. E aí eu fui procurar onde é que estava isso lá, né? E eu não Sim. sei se tem outras passagens, mas eu encontrei que lá em Levítico ele fala das duas coisas, tanto de amar o próximo quanto de perseguir os inimigos. E os levíticos, pelo que eu pesquisei, gente, olha, não sou Tiago, não estou no NEP não, hein? Não faço estudo aprofundado do Evangelho ainda, embora eu queira muito fazer, porque cada dia me apaixono mais. Mas eu fui procurar rapidamente, e o Levítico
é o terceiro livro do Pentateuco, lá da Torá, né? E dizem que foi escrito por Moisés, mas tem controvérsia, mas era o livro da tribo de Levi. E aí, ali tinha não somente as coisas que eram ligadas a Deus, conforme eles haviam, como eles pensavam, mas principalmente coisas sobre as leis sociais dali para aquele povo ali em Israel. E em Levítico, capítulo 19, versículo 18, eu li assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu percebi que lá ele diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas com a visão de que o próximo era ali do povo dele, né? Daquela tribo. Sim. E um pouco mais na frente, no mesmo livro, Levítico, no capítulo 26, no versículo 7, eu li assim: perseguireis os vossos inimigos e eles cairão à espada diante de vós. E nesse capítulo de Levítico, ele trata de Deus como se o bom comportamento da gente aqui fizesse com que Deus nos desse recompensas materiais. Ele fala sobre que se a gente se comportasse bem, Deus ia extinguir os animais nocivos, as doenças e tudo mais. Então, é uma espécie de tentativa de controle de um povo através dessa barganha, né? Que para o momento lá atrás, naquele contexto, aquilo era necessário para controlar aquela população que ainda era muito embrutecida, para compreender algo maior, né? Para compreender essa coisa do sair de si pelo outro. E aí Jesus, ele vem dizendo que ele não queria destruir a lei, mas que dentro da lei ele aproveita o que realmente faz sentido com a justiça, o amor e a caridade. Ele diz: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Então ele aproveita a parte do amar ao próximo, mas ele explica que próximo é esse, né? Que o próximo não é só aquele que faz parte da sua tribo, da sua casa espírita, da sua família. Ele estende essa noção de próximo para toda a humanidade, né? Então ele vem aprimorar a lei de acordo com a capacidade de compreensão que já nessa época de Jesus as pessoas não eram as mesmas, não tinham as mesmas capacidades, não eram tão embrutecidas quanto na época mosaica. Então já conseguiriam compreender essa visão de Jesus. E ele segue dizendo: a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Não quer dizer que só quem ama o inimigo é filho de Deus, né? Mas que a gente se assemelha à divindade, se assemelha ao Pai, quando a gente tem atitudes que são coerentes com a sua divina bondade, com a sua divina justiça, né? Então, por exemplo, se a Andressa for lá para a casa espírita dar aulinha na evangelização, a gente vai dizer assim: essa é a filha da Mari. Mas se ela não for fazer isso, tudo bem, vai continuar sendo a filha da Mari. Mas a gente reconhece como filha da Mari quando tem atitudes que são coerentes com o que a Mari propõe, com o que a Mari prega, né? Então a mesma coisa. Exatamente. Filhos de Deus, filhos do nosso Pai, quando nós estivermos reconhecidos, né, como esses. Nós somos todos, até aqueles que estão perdidos, né, nas trevas. Mas seremos reconhecidos com esse título de filhos de Deus quando a gente começar a ter atitudes coerentes com essa divina justiça. E aí eu fui procurar, né, sobre isso mais um pouquinho, e na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, tem uma frase muito comum, todo mundo escuta, né? Que João diz lá na epístola que Deus é amor. E nesse mesmo capítulo ele diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, aquele que não conhece a Deus é mais difícil de amar. Então, aí a chave do porquê a gente deve ter misericórdia com aquele irmão que está perdido nas sombras, que está se equivocando, que está indo contra a lei de amor. Porque ele não conhece a Deus, porque se conhecesse, não estaria se equivocando. Então, só daí a gente já tem argumento
para não odiá-lo, porque a condição dele é de infeliz por não conhecer a Deus. Foi isso que eu consegui concluir desse primeiro item aí. Sim, exatamente. E o amor ao próximo constitui, né, Dorinha, a caridade, né? E o inimigo representa a maior vitória, que é o orgulho e o egoísmo que nós temos, né? Dentro de cada da gente, né? Então, assim, eu hoje eu entendo, eu enxergo, embora eu não seja estudiosa do Evangelho, não. Até também gostaria, porque com esse estudo, esse café com o Evangelho que você me fez o convite, eu fui pesquisei bastante coisa em relação a esse tema, e a gente descobre que a gente tem que estar, assim, estudando, porque tem coisas que você estuda 5 anos atrás, que vai chegando uma idade, né? Você não consegue mais ter aquela lembrança do que você estudou. E eu fui vendo muitas obras minhas aqui em casa de 5, 7 anos atrás, com esse tema que chama muita atenção da gente, olha, mostrando que a gente só chega ao Pai, que já sabemos, através do amor. Seja principalmente ao inimigo, porque é um esforço que você tem que fazer todos os dias para quem tem inimigos. Eu, graças a Deus, eu acredito que não tenha, e não tenho esse sentimento dentro de mim, graças a Deus. Posso até ter algumas pessoas que não se simpatizam comigo, ou eu também tenho algumas pessoas, mas aí já é uma questão de afinidade, já não é questão de inamizade, né? Mas um olhar que você tem que ter, você tem que saber que você só vai chegar ao Pai, você só vai estar juntinho, perto, quando você tiver esse amor verdadeiro dentro de você. E não adianta fingir, né, Dorinha? Fazer de conta, porque não convence a ninguém, muito menos a Deus e a Jesus, né? Deus é nosso Pai, nosso Criador, e nos conhece de todos os jeitos. Então, e todas as vezes que a gente tenta se enganar em relação, seja do que for, é uma bobagem, porque estamos enganando a nós mesmos, e isso nos faz perder tempo, vamos dizer assim. Né? Um tempo que você pode avançar, você fica preso em umas coisas tão pequenas, né, que é desejar mal ao outro, que é a vingança, que é um sentimento que não é bacana, que não te soma nada. E aí você enxerga, você começa a estudar e você começa a ver tudo de outra forma. Quando eu fui pesquisar, eu pesquisei sobre os fariseus, sobre os escribas, sobre os publicanos, enfim. E aí eu estava até comentando com o Francisco, que interessante, né? A gente estuda muito, porém tem algumas coisas que passam. E os fariseus eram aqueles que estavam lá orando e não, porque eu não sou igual a fulano, eu pago meu dízimo, eu faço caridade, enfim, eu ajudo a todo mundo, mas está fazendo isso de coração, está fazendo isso, que não sai da sua mão direito o que está fazendo a mão esquerda, está fazendo para aparecer, enfim, né? Então, é um tema muito rico, né? E não para por aqui, que a gente, a partir de agora, eu vou procurar, embora o meu tempo... Agora a gente está com muito tempo, porque estamos na quarentena, estamos em casa, e até isso é muito bom para a gente refletir também, né, Dorinha? Aliás, tudo que está acontecendo agora no mundo é para reflexão de todos nós. O meu tempo é menor, porque como eu sou evangelizadora, então
eu estudo muitas obras direcionadas e não também, né? Mas eu vou procurar agora ser mais estudiosa em relação ao Evangelho, porque é lindo. E você estava falando aí desse livro, dessas pesquisas que você fez, e eu estou lembrando aqui que eu com o Francisco aqui em casa, às quartas-feiras nós abrimos um grupo de estudo, só eu e ele, e começamos a estudar algumas obras do Leon Denis, e agora nós entramos, estamos estudando O Céu e o Inferno, que é uma obra riquíssima, né? Sim. E ele, há alguns anos atrás, ele ganhou de presente um livrão, eu chamo de livrão, que tem todo o Pentateuco, e tem outras obras também que não são tão conhecidas, pelo menos por mim, né? E essa pesquisa toda que você fez aí está nesse livrão, né? E ontem ele comentou comigo. E eu achei muito interessante. Agora me interessou muito mais buscar estudar nesse livrão para me entender um pouquinho sobre não só essa passagem, né, e tantas outras. Exatamente. Você quer ler agora? Deixa só eu terminar uma coisinha. Duas coisinhas, aliás, né? O inimigo, quando a gente escuta essa palavra, a gente cria logo uma defesa dentro da gente, né? E pensa assim, não, mas eu não tenho inimigo, não, gente. Eu sou uma pessoa muito boa, eu gosto, não quero mal a ninguém. Mas eu acho que essa palavra se estende muito para desavenças mesmo, né? Essa coisa do afinidade. Até o Arthur estava falando esses dias aqui com a gente, que afinidade se percebe parecido com o outro, né? E aí, geralmente, a gente repele o diferente. Até uma pessoa que é usuária de drogas, se conhecer uma outra que também vai ter suas afinidades, né? Então, a afinidade é quando você acha a sua tribo, né? E, é uma questão de não ser muito afim. Essa coisa de afinidade é justamente as diferenças e que às vezes provocam na gente alguma coisa, né? Outro dia eu ouvi uma conhecida falar assim, porque eu sou transparente, isso é um defeito meu, eu não consigo disfarçar quando alguém não simpatia muito chega, eu não consigo disfarçar, isso é um defeito meu. Eu falei assim, não, o defeito não é você não saber disfarçar. O defeito é você ainda sentir isso, né? Porque você não tem que disfarçar. Disfarçar, você está enganando a quem? A si mesmo. Só, a né? nós mesmos. Exatamente. Tem um monte de comentário aqui em cima, rapidinho, para a gente colaborar aqui, que os amigos estão ajudando a gente. Entra no Olha, a Andréa Botino mandou um beijo para você, sua afilhada. A Teresa comentou que tudo gira em torno do fazer aos outros o que queremos que nos façam. E o André fez a indicação do filme O Vendedor de Sonhos, que é muito bom. A Regiane disse que o Evangelho é um remédio para as curas e defeitos. Exatamente. Então vamos lá. Só para te passar a palavra. Ele diz aqui que Deus faz que se levante o sol para os bons e para os maus e chova sobre os justos e os injustos. Então, se Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, se Ele faz com que os bons e os maus recebam os mesmos bênçãos diariamente, quem sou eu para fazer distinção entre os meus irmãos, né? Quando a gente Exato. entre os nossos irmãos, é porque o nosso orgulho está dizendo que a gente sabe mais do que Deus. Se Ele, em sua bondade, acolhe a todos igualmente, por que eu, que sou um ser ainda tão imperfeito, tão pequeno, tão ínfimo, vou ficar fazendo diferença, né? Então, eu também pensei nisso nessa passagem. Pode falar, minha amiga. Tá, aí eu fui lá no livro do Chico, que é o Evangelho de Chico Xavier. Não sei se você conhece, é lindo esse livro. Não conheço, mostra pra cá a capa aí, tá com ele? Tô com ele aqui. Aqui. Ah, que legal, não conhecia não. Boa dica. Esse foi o primeiro livro que eu ganhei de presente da Dona Leia.
o primeiro da minha vida, e é um livro maravilhoso. E aqui o Chico tem um trechinho que ele diz que o sentimento de ódio é um processo de autoobsessão. E quando a gente está com esse sentimento, o que paira no ar? Né? Não são, com certeza, não são boas energias. Né? E Exato. continuando, ele fala que quem é perseguido, muitas vezes ainda consegue ir adiante, principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta. Mas quem persegue não sai do lugar. E ele só Né? faz Acho que mal a si mesmo, né, Mari? só quanto mais sentimento de ruim a gente tem dentro da gente, só faz mal para a gente mesmo. Porque o outro, tudo que a gente deseja, primeiro que tudo que nós desejamos de ruim para o outro, a gente sabe que a energia já sai, né, Dorinha? Né? Sim. A energia ruim já está lá interiorizada dentro, né, da pessoa. Então, esse livro é muito bacana porque tem assim. E outra, planejar a infelicidade do outro é cavar com a própria mão um abismo para si mesmo. Tudo de ruim que eu desejo para o outro é para mim que eu estou desejando, né? Então, precisamos realmente amar esses nossos desafetos. Você quer Exatamente. ler o segundo? Posso ler? Vamos lá. Você lê o primeiro, eu leio o segundo. E aí você comenta depois. Vamos lá. Ele Ok. é o E você, Evangelho você me sinótico, né? ajuda, tá? Nós nos ajudamos. Eu sozinha também não sou nada, não. Então Ele é o vamos Evangelho lá. sinótico, tá? É em Lucas, é uma passagem similar, mas aí agora através de Lucas. É, Só um minutinho que eu chamou a atenção aqui, o André colocou um textinho dizendo que Deus coloca inimigos em nossa própria família para nos relacionarmos e Sim, crescer amando um inimigo na pele, de filho, por exemplo. Pois é, justamente, né? Seria muita ingenuidade a gente achar que, principalmente numa família numerosa, né, que tem 2, 3, 4 filhos, que todos ali são afetos, né, são amores de outrora, né? Muitas vezes não são necessariamente inimigos, mas às vezes são comparsas de situações menos felizes, né, com os quais a gente tem que sim. agora se acertar. Vamos lá, item 2. Sim, às vezes tem mãe que fala, meu Deus, de onde veio essa criança, gente? Tem mais, será? E aí, Porque tem. essa da evangelização, né, Mari? Exatamente. Aí a gente diz, tem muito mais. Da onde E veio esse, tem muito mais. item 2. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vô-lo fazem, que recompensas tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Tô dando tchau para minha filhota que está indo trabalhar. Bom trabalho, André. Depois eu escuto. Pois é, né? Qual é a recompensa que a gente tem se a gente só amar aquele que nos ama? É muito fácil, né, Dorinha? É muito fácil amar um filho, é muito fácil amar os nossos amigos, né? A facilidade é imensa, né? Não tem nenhum esforço, você não faz nenhum esforço para amar quem te ama. É natural, né? Exato.
E é natural. E, até porque o sentimento é, é totalmente diferente. Você tem prazer em estar com as pessoas que você gosta. Nesse momento que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que já estão começando a ficar desesperadas porque não estão mais conseguindo ter contato físico, né? Com aquelas pessoas que amam, né? Tem aí netos que estão tendo que ficar longe dos avós, só vêm através, graças a Deus que a gente tem a internet, né? Que é o meio hoje que nós estamos nos comunicando, que nos dá a possibilidade de, por exemplo, nós duas estamos aqui juntas e os nossos irmãos da SESC e de tantas outras casas estão nos vendo, né? E as pessoas estão sentindo muita falta do contato físico. Não que eu não esteja sentindo, lógico, eu acredito que todos estamos, né? De dar um abraço apertado aos nossos amigos que a gente tanto ama. E aí é muito fácil. O difícil é você amar aquele que você como a gente falou lá atrás, que você não tem um sentimento, não desenvolveu ainda esse amor, né? Eu costumo dizer que às vezes quando a gente tem alguns tipos de pessoas que a gente não, não, não tem um sentimento muito bacana, às vezes até na rua, quando a gente encontra, a gente às vezes faz de... Bom, eu estou falando de mim. Passa, olha para o lado, faz de conta que não está vendo, porque, meu Deus do céu, lá vem fulano. Já sei que o meu dia hoje, então passa direto. Então, você não, amar um amigo não existe esforço para isso, né? Agora, o inimigo, você tem que ter muita dedicação, você tem que olhar para si, você tem que tirar muitas sombras, né, que existe dentro de você, né, também, tá, que existe também, e para você conseguir desenvolver esse sentimento dentro de si. Eu acho ainda muito difícil, sabe? Mas eu tento. Mas não vou dizer que eu consiga fazer. Ainda não, mas estou tentando. Como eu disse lá atrás, eu já dei uma melhorada, mas ainda estou naquele patamar de algumas coisas me incomodam, e aí a gente tem que se perguntar por que está tão incomodado com aquilo, né? Exato. Deixa eu Não ler mais. é. Ah, perdão, continua. Desculpa. É porque eu tenho um monte de E gente. aí, quando a gente consegue esse amor, a gente consegue vencer as nossas próprias imperfeições, né? Quando você consegue amar alguém que, que você não enxerga como um amigo, ou que você tem algum tipo de sentimento não bacana. Eu estou me lembrando agora aqui do dia que a Flavinha Werneck teve com você e ela narrou um fato acontecido com uma menina e que a mãe da menina perdoou, né? O, O algoz. o, o algoz. Nossa, sabe, e tantos outros casos que a gente vê, né, Dorinha? Tantos outros de pessoas que cometem, assim, coisas aos nossos olhos absurdas e que a família, o pai e a mãe já conseguem enxergar, porque enxerga, na verdade, não como inimigo, e sim como um irmão, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Então, como filhos de Deus que somos, então todos nós somos irmãos, independente de qualquer coisa que seja, né?
Então essas pessoas já conseguem fazer isso. Olha que legal. É muito bacana isso. Você E já são não esses conseguiu. exemplos que nos tocam, né? Mais do que as palavras. Essas atitudes Exato. é o que realmente toca a gente. Exatamente, porque principalmente quando é com o filho da gente, né, Dorinha? É, só da gente pensar que alguém encostou um dedo no filho, a gente já começa a passar até mal, né, com aquilo. Né? Se fizer para o meu filho, é a mim que está fazendo. Geralmente, mãe é que é assim, né? Logo, é a mim que está fazendo. E se vai ver comigo, e não sei o quê. Então, o irmão que já consegue fazer isso, nossa, é muito legal, porque ele já consegue enxergar o outro como irmão, ele já consegue entender que de repente o outro fez aquilo numa hora, não sei. E isso não quer dizer que a gente esteja defendendo o ato Sim. da pessoa, não, né? Porque todos nós, quando a gente comete seja qual for o equívoco na nossa vida, a gente tem que responder perante aquilo que fizemos. Tanto que no Evangelho tem lá no capítulo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós fez, a gente precisa responder. Porém, nós não estamos aqui para julgar. Né? E quando Jesus falou em amar os inimigos, Jesus não quis dizer que nós temos que ser conivente com os erros, né, das pessoas. E o que ele pediu é que nós olhássemos para esses irmãos com um olhar diferenciado, sem julgamento. Eu ouço muito de algumas pessoas, inclusive até de você mesmo, já ouvi muitas vezes, tem tantas situações que acontecem por aí que a gente tem que se perguntar, e se eu estivesse lá, será que eu faria diferente? Será que eu não agiria igual? Não é isso? Então a gente, dependendo da situação, a gente tem que olhar, refletir e não julgar, porque o irmão que comete esses equívocos, pequenos ou os maiores, ele já vai responder por si mesmo. Então, não é necessário que nós façamos julgamento a respeito de nada. Ele mesmo já está, como disse o Chico aqui no Evangelho, né, de Chico, ele mesmo já está cavando para ele. Então, quem somos nós para jogar mais, vamos dizer assim, vou usar um termo, o cara já cavou o buraco dele, a gente ainda vai lá e vai jogar terra para acabar de afundar, A né? gente entra Eu junto do acho, buraco, né? exatamente, eu acho que não é bacana. Então, assim, fez, vai ter que responder diante das leis do homem e diante das leis de Deus. Mas só Deus, Exatamente. nem Deus que é Deus não cobra nada, não castiga ninguém. Nós respondemos por aquilo que fazemos. Não é castigo em nenhum momento, né? Esses irmãos que cometem atrocidades vão, em algum momento, eles vão sanar tudo isso aí e chegará um dia em que todos nós teremos espíritos perfeitos e nós já entendemos isso, né? Então, o que nós temos Exatamente. que fazer é tentar auxiliar da forma que a gente pode, né? E é isso. E aí eu deixo mais comentários aí para você fazer. Tem A mais algum? Claudinha de Nilópolis, vou dar voz aos comentários dos nossos amigos aí, ó. A Vamos Claudinha de lá, vamos lá. Nilópolis disse que o pai dela diz a ela que a gente vive pedindo a Deus para melhorar, mas não entende quando ele coloca companheiros difíceis em nossa jornada para nos testar, né? A Luiane Sim, disse que nessa quarentena que a gente está com saudade do toque físico, que abraçar bichinho de estimação e árvores ajuda muito. Olha, como os animais é, nos ajudam, né? Eles são assim de uma energia. A Nilce está mandando muitas beijocas. A Val eu perguntou também. se a gente, assim, mas pode amar sem querer por perto, né? Val, você
pode amar, mas assim, esse não querer por perto depende, né? É igual aquela história do eu perdoo, mas eu não quero ver na minha frente. Aí tá errado, né? Aí não. É com quem É com que intenção esse não querer por perto? Olha, eu te amo, mas não aparece aqui não. Aí depende, né? A Lê comentou que para amar o inimigo temos que nos esforçar, nos empenhar, e para mim é curador. Estou em busca dessa cura. A Nilce comentou que para essas pessoas a gente tem que fazer a oração do perdão, né? Orar, com certeza, botar para Deus, né, a nossa sinceridade de ainda não conseguir sentir na essência esse amor, mas pedir a Ele a força para que a gente consiga enxergar como irmão esse companheiro. Ana Carolina disse, pode descrever o sentido desse amar? Como se desvincular de mágoas e transformar em amor? Esse amor é querer bem, deixar estar? Ana, então, o amor, ele liberta, né? Se a gente ainda tem mágoa, é porque a gente ainda não curou dentro da gente. Então, assim, o evangelho, ele é uma grande luz que nos ilumina o caminho. Mas algumas vezes, a gente está tão perdido, assim, com tantas questões psicológicas mesmo, às vezes de traumas e tudo mais, que não foi à toa que existem ciências da mente, né, que estudam a psique humana. Então, é muito importante, com certeza, que a gente se baseie no evangelho para iluminar. Mas, quando aquilo nos causa mágoa e angústia, isso pode gerar doenças mesmo, né? Isso pode sistematizar no nosso corpo. Então, é preciso cuidar da mente. Eu sou mega a favor de terapia, de procurar de repente um psicanalista, um psicólogo, para a gente se orientar e saber de onde vem essa mágoa, porque às vezes a gente vai lá na terapia achando que a gente está indo por causa de uma coisa. E quando a gente vai lá, a gente descobre que isso foi só o gatilho, que existia dentro da gente coisas muito maiores que a gente precisa tratar para que a gente se liberte, né? E liberte o outro. Então, existe aí a ciência sempre colaborando para que a gente consiga se melhorar, né? Tem um monte de comentário, vamos lá. A Flavinha comentou que a gente pode julgar o ato, mas não o executor. A Luiane, algumas pessoas estão comentando aí com a Ana sobre o que ela falou, né? O André disse que para começar a pensar amar o inimigo, eu preciso se colocar no lugar dele e refletir por que ele é seu inimigo. Às vezes os motivos são banais e estão em você. Exatamente. Muitas Sim, vezes a com gente certeza. tá, né? Mas está com a gente. Sim. Pessoal participando bastante hoje, que bom. Não desejar o mal ao nosso inimigo já nos ajuda. O Turra disse aí que faço reforço terapêutico, peraí, de 4 em 4 anos. É ótimo, excelente, com certeza. E sabe uma coisa interessante que tem aqui nesse item? Ele diz assim, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Sim. Isso significa que todo mundo é capaz de amar. Todo mundo é capaz de Ele amar. tá lá que a gente julga que não. Esse aí, pelo amor de Deus, esse daí botou chiclete na mesa santa, debaixo da mesa. Mas ele Esse não também ama ninguém. ama o Ele amor. tem lá a mãe dele, ele tem um filho e às vezes até um amigo mesmo que ele dá até a vida dele, né? Por conta Exato. daquele amigo, por conta daquela mãe, daquele filho. Todos nós temos esse amor dentro da gente. Basta que a Todos gente nós. deixe ele aflorar, né, Dorinha? Esses dias eu com o Francisco a gente estava comentando e em cima da fala do André aí que muitas das vezes nós somos os nossos inimigos, porque eu não faço inamizade com ninguém se eu tratá-los bem. Exatamente. Sabe? Às vezes um desafeto teu é a forma de você agir, de você falar, de você tratar aquele companheiro, né? Então sou eu que muitas das vezes acabo, por onde passo, deixando alguma pessoa que, pô, a Mari é chata, a Mari não gostei, não fria das vezes, muitas das vezes nós
buscamos isso também, né, Dorinha? Então a gente tem que refletir. Com E é fazer mesmo, fazer o bem sem olhar a quem, né? A gente não tem que olhar. Até porque quando Jesus nos ensina que é através do bem que a gente constrói, né? Ele mostra isso claramente para a gente, que é o bem para todos, né? Não é só para os Exato. meus amigos, para minha filha, para o meu esposo, né? É o bem para todos, não é isso? Justamente. Então, você vê a hora aí, porque eu tô sem hora aqui, tá? A hora é essa, é agora. Infelizmente, nosso papo tá uma delícia. Como foi rico hoje estar com você, Mari. É. Obrigada, viu? Porque daria tempo de eu ler aqui uma mensagenzinha rapidinha do Sim, Emmanuel? essa daí agora é com você o encerramento. Então tá, Pode ir pro essa encerramento aí. história foi muito interessante. Foi muito interessante, como muitas coisas acontecem comigo, que eu estava comentando com o Francisco que todo mundo leva uma música, uma mensagem, e eu não queria correr o risco de levar a música, porque eu, em relação à internet, eu ainda estou em passo, né, de tartaruga, né? E eu não queria correr o risco de, na hora de colocar uma música, dar ruim e estragar o nosso café. E fiquei pensando, gente, o que eu vou levar, o que eu vou levar? E depois do café com o evangelho teu, eu sempre faço o meu todos os dias com o Francisco. E quando eu sentei na mesa, ele disse assim para mim: você vai encontrar essa página. E veio um amigo no meu ouvido e disse assim para mim: bênçãos de paz do Emmanuel, do Chico ditado por Emmanuel. Bênçãos de paz, eu tenho esse livro, fui buscar. Eu li esse livro em 2016, eu nem me lembrava. Então dá até para fazer um Nidunité, porque tem duas mensagens maravilhosas. Então eu separei uma para me encerrar. Então diz assim: razões para amar os inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Jesus. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus que nós não, como nós, e consequentemente nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que agem em nosso favor. Temos muito a dever aos inimigos pelos estímulos com que nos asseguram êxitos na vida, mas não podemos esquecer de que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma à afeição do lavrador, que cava na terra a fim de que produzamos na seara do bem. O amor pelo inimigo dar-nos excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba o tempo de serviço. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente aos juízos de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflições e aborrecimento, abençoando em silêncio os que nos criticam e golpeiam. Protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelo inimigo não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz: ide e reconciliai-vos com os adversários,
nos ensina a fazer a paz em nossas relações, como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente, mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com ele. Tudo que nós falamos, né? Nosso querido Emmanuel, nesse livrinho maravilhoso aqui, Bênçãos de Paz, deixou para a gente nessa manhã. Então eu vou fazer a prece de encerramento. Como sempre, Senhor, agradecendo a Ti, a Jesus, a nossa Maria, nossa mãezinha do céu, pela oportunidade dessa conversa, esse café, a minha amiga, tão rico, né, Senhor, que me encerra aqui. Muitas reflexões nós precisamos fazer em torno desse tema e buscar sempre, Senhor, amar esses irmãos como a nós mesmos. Eu agradeço profundamente pela oportunidade recebida e, como sempre, Pai, peço que a luz do Mestre Jesus possa ser fortalecedora, possa envolver a todos nós, principalmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia, né, que alguns irmãos estão tendo, já estão começando a ter dificuldade de equilíbrio na situação que vivemos, que estamos, mas que com certeza a nossa fé, o nosso amor, a nossa crença verdadeira em nosso Pai Celestial e no nosso Mestre Jesus, estaremos sempre, Senhor, orando, buscando o melhor, Pai, e que possamos retirar tudo que for de melhor de dentro da gente para auxiliar não só a nós, né, mas principalmente ao nosso próximo. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade nessa manhã de hoje. Fique conosco sempre, nos auxiliando, nos envolvendo, nos protegendo, nos guiando, nos fortalecendo, né, para que a gente possa seguir adiante sempre, com muita fé. Obrigada por tudo. Fique conosco agora e sempre. Graças a Deus. Que assim eu gostaria seja. muito de te agradecer, tá, pela oportunidade. Eu chamo você de minha... Eu vou mudar o nome, tá? Vou falar minha mentora encarnada. Porque você sempre me incentivando, você sabe que você me incentivou em todos os momentos e continua. Você me mostra para mim a todo momento que todos somos capazes, né? E você sabe do que eu estou falando. Então, mais uma vez, muito obrigada. E que Jesus ampare você nesse trabalho lindo que você está fazendo. E para você pode parecer pequeno, mas aos olhos de Deus, com certeza, esse trabalho está sendo muito grande, porque está auxiliando muitas pessoas. Eu tenho amigos que não são espíritas e que estão lá no Rio de Janeiro, mandam mensagem pelo meu Facebook, pelo meu particular, falando que está sendo muito. Eu tenho mandado para alguns, eles estão assistindo depois e que estão muito felizes porque está auxiliando muito, principalmente nesse momento. Então, siga adiante e se quiser me convidar novamente, sinta-se à vontade, eu vou adorar estar aqui novamente. Fiquei Tá feliz bom, minha querida? demais de ter você comigo Muito aqui nessa manhã. obrigada. Com certeza você vai voltar Eu é que sim. estou muito feliz, muito feliz mesmo. E aí, essa semana foi a semana que tudo aconteceu. Eu comecei a live, olha que chique, gente, a live com os meus pequeninos, a minha turminha do maternal, nós começamos a estudar essa semana pela live, e foi muito legal, muito bacana, todos eles participando, uma gracinha, porque Eles são as gostaram. crianças de 3 e 4 anos, que eu sou apaixonada aquelas, Crianças, né? elas dão um banho na gente em tecnologia, Mari. Eu Sim, vou sim, dar um recadinho final, porque o tempinho está acabando aqui. tá É só bom, para tá avisar bom. que amanhã, pela primeira vez, não serei eu que vou conduzir o café. Amanhã eu precisarei ir ao Rio para fazer um exame. Então, quem vai estar aqui conduzindo esse café, recebendo para a gente aqui o Marcelo, vai ser a nossa amiga Alessandra, que aceitou aí. Muito obrigada, Alessandra, por
fazer esse grande favor, né? Porque a gente ficar sem café não dá. Então eu não vou poder estar, vou assistir depois, mas eu quero meu cafezinho de amanhã também. Então, que a Alessandra amanhã seja muito bem acolhida aqui também. E agradeço a todos. O tempo está encerrando, Mari.